tem como não se emocionar. Tá bonito, missionário? Tá bonito. É lindo demais, irmão. É só Deus que faz essas coisas. Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Estamos ao vivo para mais uma live, fazendo live cedo hoje. Mas amém. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Glória a Jesus, que Deus abençoe a todos os irmãos que estão ao vivo conosco. Vamos tratar sobre alguns assuntos que estão aí diante dos nossos olhos, né? Deus abençoe, irmã Sônia Mourinho. Eu sei que é um horário que muita gente está almoçando, mas é o único horário que eu tenho para estar ao vivo com vocês. Glória a Jesus, que Deus abençoe a todos. Rafael Marcelo, Eurico. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu vou mostrar algumas coisas para vocês acerca da obra de Deus, né? Depois ainda tem que postar nos stories. Mas a gente já, essa semana, né? A gente já arrecadou a, a areia. A areia para da terceira igreja lá no Amazonas. O vídeo está abrindo aqui e eu já vou mostrar para vocês. Deus abençoe. Ontem nós tivemos um trabalho lindo, lindo mesmo, na África. Foi muito lindo o nosso trabalho ontem na África. Só em um local mais de 100 crianças se alimentaram, para a glória de Deus. Toda semana a gente envia $100 para a África, né? Fora a ajuda que a gente envia aos 22 pastores. E isso já faz um ano já. Graças a Deus. Mais de um ano, né? Mês de maio, mês de junho. 1 ano e 2 meses que a gente está alimentando 200 crianças por mês através do projeto. Glória a Jesus. E o nome do Senhor tem glorificado, né? Os nossos pastores eram 16, agora são 22 pastores na África, sendo abençoados pelo projeto. E graças a Deus, irmãos, a obra de Deus a obra de Deus
Olha aí a internet. Eu louvo a Deus por todos os irmãos que têm nos ajudado junto conosco nessa obra. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Acredito que a internet não está querendo me ajudar. Em nome de Jesus, mas vai dar certo. Deixa eu mostrar esse vídeo aqui para vocês. Oh, Jesus, tem misericórdia. Não, que é a areia, né, que foi arrecadada. Irmão, se você não é inscrito no canal, tem gente que está tentando aí colocar mensagem. O YouTube desinscreveu muita gente do canal e só quem é inscrito consegue mandar mensagem. Só quem é inscrito. Ah, vamos lá. Agora foi. Soltar o áudio aqui. Olha aqui, irmãos, a quantidade de areia que foi. Glória a Deus. Assim nós finalizamos o nosso quarto dia. 4 dias, irmãos. Não dá tempo não, fazer aquele caldo. Construção da congregação. Grande foi o livramento também. Olha aqui, ó. Que cobra é essa aí mesmo? Olha a cobra lá que eles encontraram. Meu Deus, se aí pegar é... morder para trás já era. Olha. Quase o irmão é sendo picado pela essa cobra surucucu. Graças a Deus, toda vez antes de iniciar o trabalho, a gente ora para que Deus guarde nos livre de todos os acidentes. Olha aí. Meu Deus. Continue em oração pelas nossas vidas, povo de Deus. Em nome de Jesus. Esse é o nosso quarto dia. Nosso quarto dia. Tá ali, irmãos, ó, toda aquela areia que você está vendo atrás do missionário ali é para construção. É uma jaracucu que está ali, que vocês viram ali. Eles foram buscar, eles chamam lá numa prainha essa areia de barco. A gente enviou os recursos para gasolina e para alimentação deles. E a areia está lá. Agora, quarta-feira, irmãos, eu vou ter uma despesa no Amazonas de R$8.000 de preparação da madeira para a construção da igreja, para corte e beneficiação das madeiras, das tábuas, e só um milagre. E eu mandei o pastor levar amanhã cedo, essas madeiras serão levadas, e eu creio na provisão de Deus, no milagre de Deus, e que nós conseguiremos aí, em nome de Jesus, esse recurso para que a obra de Deus surucucu. Eita, não sei de onde eu tirei jaracucu, né, irmã Francinei? Surucucu o nome da cobra. Tem umas cobras, né, irmãos, que seca lá no Amazonas. Qual é a cobra que, se você for picado, você seca você? Irmão, só um minuto, o áudio vai ficar aqui. Tem o nome da cobra, né? Seca a perna. Essa cobra tem lá no Amazonas também. Se você levar uma picada dessa cobra, a perna seca. E tem casos lá na obra de Deus, de pessoas ser picadas por essa cobra, os missionários orar, e após a oração, o milagre acontecer, né? É só Deus que tem o poder de fazer isso, e aí a perna não secar. E graças a Deus, né, os nossos missionários estão lá na guerra, e essa igreja vai ser construída até dezembro, irmãos, eu creio. Vai ser desmontada uma igreja, porque as tábuas estão bem
podres, e nós vamos reconstruir uma igreja linda. É onde nós temos a aula de violão, violino, costura, artesanato, e vai ter também uma sala para aula de culinária. Então, Deus vai dar essa obra, vai ter um custo muito alto, essa igreja, mas eu acredito, irmãos, eu acredito na minha geração, eu acredito que nós vamos testemunhar do milagre. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, olha que coisa linda que eu vou mostrar para vocês agora. É a construção, a gente terminou de fechar a igreja da nossa igreja da tribo Marubo, foi nós que construímos essa igreja também, e agora ela está fechadinha. Quem lembra dessa igreja aqui que a gente construiu? É a primeira igreja da tribo Marubo, em Atalaia do Norte, Amazonas, foi nós que construímos, e a missionária Sara terminou essa semana de fechar a igreja. Olha que coisa linda, irmãos. Estou muito grato, Senhor, porque ontem, no dia de ontem, concluímos o trabalho para fechar a igreja Marubo. Já está nas paredes prontas, tudo fechado. E estou muito feliz porque já alcançamos um novo objetivo. Agora, o próximo passo vai ser embuçar as paredes e fazer o piso. Mas estou muito feliz, né? Muito feliz por tudo o que Deus tem feito nessa igreja aqui. Logo, logo já estaremos fazendo nossos cultos aqui. Agradeço a cada um que tem colaborado, que tem orado, que tem ofertado para poder construir esta igreja. E mando um abraço muito grande daqui, desde Brasil, Amazonas. Com todo o amor que... Glória a Deus, irmãos. E está aí a igreja fechadinha, ó. Olha que lindo. As paredes já estão prontas. Graças ao Senhor. Igreja fechada. Olha que coisa linda, irmão. Trabalho maravilhoso que os irmãos têm feito. Aqui tem muito sudor, tem muita alegria, cansaço. E tudo é para a obra do Senhor. Irmãos, agora... Aqui tem irmãos que têm dado seu tempo, dado seu recurso e suas forças, carregando madeira no meio do mato, atravessando no meio do mato, espinhos, mas com a esperança de ver pronta essa igreja. Já tudo fechado, graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, agora você vê aqui pronto, você não tem noção, irmãos, aonde essa madeira foi buscada, o trabalho que esse povo fez. Você não tem noção. Chega a ser emocionante, fico até emocionado, porque a missionária, ela é uma mulher. E ela entra no meio do mato para fazer alimentação, junto com os irmãos, os índios, e ela ajuda a trazer a madeira no ombro, tá? A gente tá querendo casar a Sara, mas imagine se achar um homem para estar do lado dessa mulher. O cabra tem que ser macho, porque imagine, né? Ela entra no meio da mata mesmo, e tá aí, irmãos. Eu louvo a Deus porque a gente tem feito um trabalho gigantesco. E eu sempre digo, não é para se gloriar, mas tem muitas igrejas que têm 100 vezes mais condições de fazer o que estamos fazendo e não fazem. Por quê? Porque essas igrejas não dão dízimo, essa igreja não dão oferta. Essas igrejas que nós estamos abrindo no Amazonas, irmãos, por mais que o povo oferte e dizime, nunca vai chegar ao custo que a gente tem com elas mensalmente. É para almas. E só nessa igreja aqui, irmãos, aqui é a tribo Marubo.
há uns 2 quilômetros para frente tem outra tribo. E eles eram meio brigados. As crianças da outra tribo e dessa tribo eram meio brigadas. E agora, por causa do trabalho que está sendo feito de escola dominical, as duas tribos estão se unindo. Então, veja bem, se Jesus não voltar, essas crianças estão crescendo unidas e os pais eram brigados. Os pais não se comunicavam. Vocês têm noção do que é isso, irmão? O poder do evangelho unindo o que era desunido. E eles vão lutar juntos pelo reino de Deus. Isso não tem preço, não, irmãos. Isso não tem preço. E eu quero pedir para vocês, encarecidamente, aquilo que Deus tocar no teu coração, além dos desafios que a gente tem semanalmente aqui no canal. Essa semana vamos ter uma despesa alta, mas eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai mandar o recurso. Deus vai mandar o recurso e o nome do Senhor será glorificado. Pastor, eu não tenho condições. Coloque aí no seu coração de ofertar, Deus vai mandar o recurso. Acabei de ouvir o testemunho de uma irmã que ela recebeu 2 testemunhos hoje, né? Mais de R$1.000, ela tinha uma conta de 600, ela fez uma prova com Deus no jejum que a gente entregou hoje. E, para a glória de Deus, o dinheiro apareceu, ela pagou a conta, ela fez uma oferta ao projeto Arrependa-se. E glória a Jesus, glória a Jesus. Deus abençoe a irmã Dalce, que está no Paraguai. Então, não deixe de abençoar essa obra, e tem muitas vidas transformadas através do projeto Arrependa-se. A vida financeira de muita gente mudou de uma forma gloriosa depois que começou a abençoar essa obra. E faça parte de tudo isso, irmãos. Faça parte. Deus abençoe pastor Carlos Vieira. Já estou com saudade. Eu vi o pastor Carlos Vieira ontem. Pastor Carlos Vieira é uma benção. É uma benção. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, nós tivemos aí, né? Nós teremos aí uma semana de uma mudança geopolítica gigantesca. Se amanhã, né, o Zelensky vai estar em Washington em uma reunião com o senhor Donald Trump e provavelmente, pelo que dá a entender, vai ter o fim da guerra da Ucrânia. E a União Europeia parece que se alinhou aos acordos que foram feitos. E eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Uma das coisas que mais impactou o mundo foi a fala de Vladimir Putin dizendo que se Trump fosse o presidente, não haveria guerras. E aí isso é algo que, dentro do contexto geopolítico, né, que mostra a destruição da esquerda por Biden. Então, houve uma influência gigantesca, houve os financiadores desta guerra, houve algo que muita gente, eu digo assim, eu acredito que esta G entre a Ucrânia e a Rússia já deve ter gastado, já deve estar aí no campo de 3 a 5 trilhões de dólares de custo de armas, de bombas, de mísseis, de cortes, né, de coisas produtivas que pararam de produzir por causa dos ataques às cidades que foram tomadas. E eu digo para vocês que a fala do Vladimir Putin faz nos pensar muito, né, sobre a mudança política mundial. E qual é essa mudança política mundial? É uma mudança
que o mundo está pendendo para a direita. O mundo está pendendo para a direita. Amém, irmã Maria Esther, mais uma aposentada para a glória de Deus. E eu vou dizer para vocês, eu vou falar sobre a Venezuela já, que se a União Europeia e os Zelensky cederem e houver um acordo de paz, haverá um recuo gigantesco em muitas coisas e vai ficar ruim para o Brasil, né? Muita gente já está dizendo que a ausência da China e da Rússia na cúpula do BRICS no Brasil esse ano, os países que não estão vindo para a COP30 em Belém, né? Tem país que não está vindo por causa do custo que está sendo colocado nos hotéis, né? Já estão superfaturando em cima da COP30 no Brasil, que é a agenda de questões climáticas, e muitos países já estão dizendo que não vêm para o Brasil. E o Brasil está se pintando mundialmente, né, como uma potência mundial. E veja que se a União Europeia, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, se a União Europeia apoiar esse acordo de paz através da Ucrânia, a OTAN, eles vão mirar nos países comunistas aqui da América Latina. Eu acredito que o Maduro vai cair, já eu vou falar, o povo está na rua protestando, Maduro está escondido num bunker, ele mandou os Estados Unidos vir, o Equador abriu o espaço aéreo, né, para os Estados Unidos utilizar, uma base do FBI está sendo instaurada dentro do Paraguai, e aí pega PCC e Comando Vermelho, e vocês estão vendo aí uma mudança política mundial, né? Então, agora, irmãos, amanhã, né, é a reunião, tá aí, ó, Trump e Putin se reúnem no Alasca. Foi histórico, né? Aí a imagem dos dois se cumprimentando. Outra questão, a base é uma base americana. E Donald Trump recebeu Vladimir Putin em tapete vermelho com honraria, e a Força Aérea Americana fez a segurança do retorno de Vladimir Putin. Com certeza será como Saddam Hussein a queda do Maduro. Então, eu digo assim para vocês que o que está acontecendo nesse momento é tremendo, porque coloca a capa da The Economist, que coloca, né, Donald Trump no centro do mundo, está se tornando uma realidade. E amanhã, né, é amanhã que nós teremos esse dia histórico aí, ó. Trump terá uma reunião com Zelensky na tentativa de encerrar a G e sonha com acordo de paz. O presidente ucraniano Vladimir o Zelensky viajará para Washington na próxima segunda-feira para se encontrar com o presidente. A visita acontece após a recente cúpula do Alasca. Em meio a especulações de Trump, pedirá à Ucrânia que ceda território para encerrar a G. Esse será o primeiro retorno de Zelensky à Casa Branca desde uma discussão acalorada com Trump e o vice-presidente. Após telefonema de 1 hora com o líder ucraniano, depois do encontro com Vladimir Putin, Trump revelou à Fox News que a troca de territórios foi um dos temas discutidos. No entanto, Zelensky tem repetidamente rejeitado qualquer cessão de território. Acho que chegamos a pontos que negociamos e sobre os quais concordamos em grande parte, disse Trump, indicando que um acordo de paz está bem aberto
E ele acrescentou, no entanto, que a Ucrânia ainda precisará concordar. Em uma declaração nas redes sociais, o presidente Trump afirmou que a melhor maneira de acabar com a G seria através de um acordo de paz completo em vez de um simples cessar-fogo. As negociações, no entanto, enfrentam um desafio considerável, já que a Rússia e a Ucrânia permanecem em posições muito divergentes. Agora, presta atenção, irmãos, aqui, ó. A ligação entre Trump e Zelensky se estendeu por mais de meia hora, com participação de líderes de potências europeias, como a do Reino Unido, Macron, Alemanha e Itália, além de representantes da Polônia, Finlândia, OTAN e da Comissão Europeia. Zelensky enfatizou a importância do envolvimento da Europa em todas as etapas para garantir garantias de segurança confiáveis ao lado dos Estados Unidos. Após a conversa, os líderes europeus se reuniram em uma segunda chamada para discutir o que haviam aprendido sobre a cúpula. Em uma declaração conjunta, eles agradecem os esforços de Trump e expressam a esperança de trabalhar em direção a uma cúpula trilateral com apoio europeu. O grupo reforçou que a Ucrânia deve ter garantias de segurança inabaláveis e deu as boas-vindas à declaração de Trump de que os Estados Unidos estão dispostos a fornecê-las. A Reuters informou que foi discutida uma possível garantia de segurança no estilo da OTAN, embora a posição dos Estados Unidos ainda não esteja totalmente clara. Os líderes europeus também reiteraram que a decisão sobre o território ucraniano cabe apenas à Ucrânia e que as fronteiras internacionais não devem ser alteradas. E aí o líder do Reino Unido, o caminho da paz na Ucrânia não pode ser decidido sem ele, referindo a Zelensky. Já a ministra italiana destacou a proposta de seu país para uma cúpula de segurança coletiva, inspirado no artigo 5 da OTAN, que garantiria à Ucrânia um apoio de seus parceiros caso fosse atacada novamente. Enquanto isso, os combates continuam. 3 pessoas foram mortas na região da Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana informou que derrubou 61 dos 85 drones e mísseis lançados pela Rússia, afirmando ter tomado 2 aldeias, enquanto a Ucrânia relatou perda de outra. Então, amanhã vai acontecer. E aí eu vou dizer, irmãos, o Trump já esteve na reunião, né, da OTAN, e ele conseguiu já que os países europeus gastassem 5% do produto interno bruto em armamentos para não depender totalmente da América. Então, os senhores das armas estão por trás disso. Quem me acompanha aqui desde o início, vocês lembram que eu falei que eles utilizaram a Ucrânia e a Rússia para lançar todo o armamento. Veja que veio armamento para a Rússia da Coreia do Norte. Teve armamentos da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial, tanques de guerra velha. É só você puxar o início dessa guerra, tanto do lado ucraniano como da Rússia, você vai ver que a União Europeia e os Estados Unidos mandaram um monte de arma velha para a renovação da frota e de armas poderosas. É uma coisa que eu digo que foi programada e que agora, como eles deixaram na mão do Zelensky, né, ceder território, dando uma pseudo-autoridade ao Zelensky para o fim do conflito, a Ucrânia já não tem mais soldados para enviar para a batalha, estão pegando jovens à força, e já deu, né, irmãos? Tá? Desde 2022, fevereiro de 2022, eu nunca vou esquecer que foi o dia que nós estivemos com o ex-presidente do Brasil, no exato dia que ele viajou para a Rússia e nos dias que começou o conflito. Então, se Trump conseguir puxar essa paz e ter ao seu lado a OTAN, a União Europeia e a Rússia, agora que está fazendo acordo com os Estados Unidos, nós estamos vendo, né,
uma mudança geopolítica extraordinária em nível mundial. E eu acredito. Vocês lembram daquela capa, irmãos? A capa da The Economist. Deixa eu colocar aqui para vocês. A capa. Essa capa aqui, ó. Essa já era a previsão para as eleições de 2024. Então, essa capa, irmãos, é a capa de 2023, que determinaria o rumo da humanidade para 2024. A capa de janeiro da The Economist, ela é altamente preditiva. E eu quero que você preste atenção lá em cima. Do lado esquerdo, se a Kamala Harris ela entrasse, presta atenção na capa. Se a Kamala Harris entrasse, haveria guerras. Olha os mísseis caindo. Aí eu sempre digo, presta atenção do lado direito. Tá Putin do lado de baixo, tá Donald Trump com uma sombra lá, com um ponto de interrogação na orelha, exatamente a orelha que ele levou o tiro, tá? E olha o que está em cima da cabeça de Donald Trump. Olha lá. A pombinha branca, que está na moeda, né, da comemoração de 2018. Então, veja que é isso que está acontecendo. Eles parecem que têm uma agenda que segue um curso. Então, veja, nós temos ali na capa a urna, ó, que apontava que Donald Trump entrando. Haveria aí a paz mundial, né? Aconteceu com o Azerbaijão agora e a Armênia, Israel e o Irã, e vocês vão ver. E olha só, outra questão que está na capa da The Economist aqui é o sul global. Ó. E aí veja que aqui existe uma mensagem preditiva importante. Você vê Vladimir Putin e Xi Jinping de costa virada para o sul global. Vai haver uma mudança geopolítica, irmãos, com a queda de Maduro na Venezuela, que vai colocar medo na esquerda brasileira, tá? Eles vão vir com tudo para cima de ditadores, como está acontecendo no Brasil. E a capa está aí. Veja bem, essa era a previsão. Daí nós temos a capa de 2025, né? A capa de 2025, que temos ali, deixa eu colocar aqui para vocês. Nós temos Donald Trump no centro do mundo. E olha onde está Zelensky aqui, ó. Olha como é preditivo, porque muitos colocam isso aqui como um relógio. Zelensky está exatamente aqui, ó, no 8º mês. Vocês estão vendo isso aqui? E olha aqui, ó, entre o 7º e o 8º mês, que aqui é o mês 6, onde está essa feminista aqui. Você tem o aumento das bolsas de valores, ó, e se acabar a guerra, aí você tem microchip, você tem indústria, você tem carro elétrico,
com a bateria pela metade, a Úrsula já aparece lá no mês de setembro. Olha como é preditivo se isso for um relógio, irmão, pelo amor de Deus. Vocês estão vendo aqui, ó, que Zelensky aparece exatamente no ponteiro 8. Ó, aqui, ó, 6 é onde está a mulher, 7, 8. E é exatamente onde está sendo feito um acordo de paz. É exatamente. Na América Latina, eu acredito que a esquerda vai perder força. Eu já vou falar sobre isso. Então, e olha, quem é que está no centro da capa? Nós temos Donald Trump, a gente já revelou que esse rosto escondido aqui seria do ex-presidente, o CEO da Nestlé, que hoje é o presidente do Fórum Mundial Econômico. E você está vendo aí, conforme a agenda, tudo seguindo o seu curso, exatamente como está previsto. E eu achei incrível aí o Zelensky aparecer exatamente no ponteiro 8 do relógio. Olha isso. Se Trump é o centro, o relógio está rodando, Zelensky aparece no 8º. E alguém já reparou as últimas aparições do Zelensky? Ele está muito abatido, né? Muito abatido. Muito abatido. As últimas aparições, ele está muito abatido. Muito abatido. Irmãos, a gente está vendo muitas imagens da Venezuela dizendo que está tendo protestos na Venezuela, só que a gente precisa entender que tem imagens sendo postadas de 2024, quando foi todo mundo preso e silenciado. Então, enquanto a gente não checar os fatos, a gente não pode postar notícia, né? Por isso que eu gosto, irmãos, de muitas das vezes, existem coisas que eu prefiro publicar depois para não errar aqui, dizer depois vir ter que se retratar. Agora, uma coisa é certa, irmãos, nós estamos tendo drones americanos de inteligência viajando por cima da Venezuela. Isso é real porque eu vi um próprio militar, né? Um militar falando sobre isso, ó. Aeronaves dos Estados Unidos começam a se movimentar perto da Venezuela e Maduro é levado às pressas a um bunker. No início da noite desta quinta-feira, os Estados Unidos enviaram aeronaves para Porto Rico, Panamá, Colômbia, Bahamas e Antilhas, diante do aumento das tensões com a Venezuela. De acordo com a mídia estatal de Caracas, Nicolás Maduro foi levado a um bunker por questão de segurança. O governo norte-americano também elevou a recompensa
pela captura de Maduro para 50 milhões de dólares. Outra coisa que aconteceu essa semana os Estados Unidos apreenderam, né, os bens do senhor Maduro. E eles começaram a bloquear tudo. Agora, olha só, irmãos, um camarada, isso aqui é bom todos prestarem atenção. Camarada que se diz trabalhar pelo povo, como Lula aqui, olha o patrimônio desse cara que foi apreendido essa semana. Os Estados Unidos apreenderam bens de Nicolás Maduro avaliados em 700 milhões de dólares. A informação foi compartilhada pela Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, que detalhou a apreensão de propriedades luxuosas, incluindo mansões, automóveis, aeronaves e joias. A Embaixada dos Estados Unidos em Caracas divulgou na última quarta-feira, dia 13, que foram confiscados bens no valor de 700 milhões de dólares, aproximadamente 3,8 bilhões de reais, pertencentes a Maduro. A informação foi compartilhada pela Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, que detalhou a apreensão de propriedades luxuosas, incluindo mansões, automóveis, aeronaves e joias. Bond destacou que a medida se insere em uma operação mais ampla contra o crime organizado vinculado ao governo chavista. Em suas declarações à emissora Fox News, ele comparou as atividades do regime de Maduro a práticas mafiosas, afirmando: isso é um crime organizado. Não é diferente da máfia. Os bens relacionados a Maduro somam 700 milhões de dólares, que já apreendemos, no entanto, seu reinado de terror continua. A Procuradoria Bond também especificou que os bens apreendidos incluem 2 aviões avaliados em milhões de dólares, uma mansão na República Dominicana e diversas propriedades luxuosas na Flórida. E ela ainda mencionou a apreensão de uma fazenda de cavalos e vários veículos automotivos. Mesmo assim, essa operação do crime organizado continua operando, concluiu Bond em sua entrevista, reforçando o compromisso dos Estados Unidos em intensificar a apreensão sobre o governo venezuelano. E eu vou dizer, irmãos, o refúgio desse povo é a Rússia. E talvez nessa reunião, porque na minha visão, o dono da Venezuela se chama Rússia. Veja que nós temos soldados russos. Quem faz a segurança do Maduro é a inteligência russa. Você sabia disso? É os soldados russos que fazem a segurança particular do Maduro. E aí nós temos um acordo entre Trump Olha só, eu vou colocar a matéria aqui para vocês. Ó. Olha quem é que faz a segurança de Nicolás Maduro. Vamos lá, já vai aparecer aí. Olha lá, ó. Agentes ligados ao governo da Rússia ajudam a proteger Nicolás Maduro. Isso aqui é de 2019, você entendeu? O líder do grupo militar disse que há 400 russos contratados para atuar na Venezuela. O governo russo confirma a informação. Agentes contratados pela Rússia para missões militares secretas se deslocam nos últimos dias à Venezuela para reforçar a segurança do presidente Maduro, que enfrenta protestos de oposicionistas apoiados pelos Estados Unidos.
A informação foi dada à agência Reuters por 2 pessoas próximas ao grupo. Então, veja, o último passo para não morrer é fazer o que Bashar al-Assad fez. É ir embora para a Rússia e abandonar a Venezuela. Senão, eu acredito que através da movimentação militar que nós estamos tendo no Caribe, eles estão vindo com tudo, irmãos. Eles estão vindo com tudo. É incrível. Então, e veja que o governo brasileiro está sobre isso. O governo brasileiro deu a nota, já vou falar, o Brasil está preocupado. Estados Unidos enviaram forças aéreas e navais ao Mar do Caribe Meridional para lidar com a ameaça Olha isso aqui, de cartéis. Os Estados Unidos enviaram forças aéreas e navais ao Mar do Caribe Meridional para lidar com ameaças de cartéis de drogas latino-americanos, informaram 2 fontes à agência de notícias Reuters nesta quinta-feira. Segundo uma delas, a operação tem como objetivo enfrentar, abre aspas, ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos vindas de organizações narcoterroristas especialmente designadas na região, fecha aspas. Embora não tenham sido divulgados detalhes da ação, já se sabia que o presidente Donald Trump havia instruído o Pentágono a preparar medidas militares contra quadrilhas classificadas como organizações terroristas globais. O combate aos cartéis é uma prioridade do governo Trump e integra uma estratégia mais ampla para conter a imigração e reforçar a segurança na fronteira com o México. Nos últimos meses, Washington enviou ao menos 2 navios de guerra para apoiar operações da fronteira e o combate ao tráfico de... E aí, veja, irmãos, isso aqui envolve México, envolve Colômbia, envolve Venezuela, envolve Brasil, principalmente na floresta amazônica, que tem muito plantio de coca. Aí veja como é que eles estão cercando, só para você entender isso daqui, ó. Olha isso daqui, ó. Tá na CNN. Matéria de sexta-feira. Paraguai terá base contra o Hezbollah apoiada por FBI na Tríplice Fronteira. O país mandará para a fronteira com Brasil e Argentina agentes treinados pelos Estados Unidos e trocará informações contra o crime organizado. Isso aqui, irmãos, ó, pega PCC e pega também o Comando Vermelho, tá? E pega as Farc. O Paraguai terá um centro antiterrorista com agentes treinados pelo FBI para compilar informações da inteligência contra o Hezbollah na Tríplice Fronteira do Brasil e Argentina e contra o crime organizado. Olha como é que está fechando o cerco. Outra questão que eu quero colocar. Deus abençoe, irmão Miros. Olha só, presta atenção no que eu vou falar. Olha só. O Equador liberou, né? Liberou o seu território e liberou o espaço aéreo. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Presidente recém-eleito dos... Foi em 2024, mas você já vai entender o que eu vou falar. Presidente recém-reeleito do Equador afirma querer militares dos Estados Unidos ao combate ao crime organizado no país.
Em entrevista exclusiva à CNN, Daniel Noboa diz que há planos para viabilizar tropas americanas em bases do país. Controle das operações seria equatoriano. E ele abriu também o espaço aéreo para os Estados Unidos combater o narcotráfico na América Latina. O que significa isso, irmãos? Nós estamos vendo uma pressão gigantesca na América Latina. E isso assustou o Brasil, tá? Olha só. O Brasil está preocupado. Então, nós estamos vendo, né? Uma preocupação. Olha aqui, ó. O governo brasileiro expressa preocupação com a movimentação de tropas americanas da região, especialmente em relações a exercícios militares anunciados, interceptando-os como uma possível interferência na América do Sul. Essa preocupação se intensifica devido à crescente atuação de grupos criminosos transnacionais como PCC, que expandiram suas atividades para outros países, incluindo os Estados Unidos. O governo brasileiro vê os exercícios militares americanos como uma ingerência indevida na região, embora analistas acreditem que essa ação não deva converter em uma intervenção mais ampla. Então, as expansões de facções criminosas como PCC e Comando Vermelho, com ramificações internacionais, preocupam o Brasil e os Estados Unidos, que buscam cooperação para combater o crime transnacional. Então, olha só, vulnerabilidade logística, a Operação Roraima do Exército identificou vulnerabilidade logística na região como a necessidade de melhorias na infraestrutura para facilitar deslocamento de tropas e equipamento. Então, está aí, né, a preocupação, né? E chegou já, as tropas estão próximas. Nós temos uma base do FBI. Nós temos uma base do FBI Nós temos uma base do FBI no Paraguai. E aí você vê que a Venezuela está sob uma pressão gigantesca. E não só a Venezuela, isso pega o Pietro da Colômbia, isso pega a Bolívia, e isso interfere no Brasil de uma forma significativa. E eu vou dizer, irmãos, o Brasil recebeu uma notícia aí que estremeceu os poderes, né? O irmão Miros tinha me mandado, foi enviado um camarada para o Brasil. Deixa eu colocar a imagem dele aqui para vocês verem. Olha quem chegou no Brasil. Olha aí, ó. Pânico em Brasília. Chegou ao Brasil na madrugada de hoje, foi ontem, né? Um jato do governo americano e o embaixador Richard Grenell, conhecido como executor. Ele não veio para assumir a embaixada dos Estados Unidos e muito menos falar com Lula ou os ministros. Sua agenda é específica. Ele irá se reunir com o presidente do Banco Central, o diretor da Agência Reguladora de Transições Bancárias e, em São Paulo, com os donos e gestores de todos os bancos que operam com o Fed,
Federal Reserve, o Banco, né, dos Estados Unidos. O embaixador Richter é responsável pela fiscalização da aplicação da lei Magnitsky e que se sabe, e pelo que se sabe, é informado pela CIA. Os poderes estão tremendo, irmãos, dentro do contexto Brasil. E aí você vê claramente, né, que o Padilha ficou doidinho. Vocês viram o Padilha chorando, irmãos? Que ele achou injusto cancelar o visto da filha, o filho dele, que o Padilha ficou doido porque achou muito injusto que a filha dele não tinha nem nascido quando houve o programa Mais Médicos no Brasil. Minha filha não tinha nem nascido, isso é culpa dos bolsonaristas. E não é, irmão. Você vê que é uma investigação antiga, né? É uma investigação antiga de que o governo cubano enviou os médicos para cá e pegava 70% do dinheiro que era enviado. E outras coisas assustadoras que aconteceram. Presta atenção no que eu vou te dizer. É que o Bolsonaro, ele cancelou o programa Mais Médio, ele falou, eu continuo se as famílias tiverem acesso ao Brasil, dos cubanos, e se eu puder pagar o salário integral aos médicos e não precisar mandar nada para o comunismo de Cuba. E o governo cubano não aceitou, e muitos médicos voltaram e outros não quiseram voltar e não terão mais como se encontrar com as suas famílias. Então, você vê claramente, irmãos, que é uma agenda diabólica, né? Então, veja que o Padilha perdeu, e eu fico imaginando, irmãos, que eles não chegaram na Dilma, no Lula, só que está na mesa da investigação, tudo que financiou o comunismo na América Latina, a aproximação do Lula com Maduro, a aproximação do Lula com a Cristina da Argentina, a aproximação do Lula com Fidel Castro, né, que eles são os cabeças do Foro de São Paulo. Então, veja que tudo isso está na mesa e, com certeza, haverá mais sanções aí nos próximos dias e mais pessoas podem, né? Podem ser presas ou poder perder seus bens. Espera aí, irmão, só um minuto. Desculpa, irmãos, chegou a camareira aqui. Então, agora, irmãos, você vê que até está havendo entendimento agora, né?
que pode abrir o caminho para a anistia. E isso é essa semana, é uma coisa que era inimaginável. Inimaginável, tá? Tem vídeos aí do Geyer, né, falando sobre isso. Outra coisa. Olha aí, ó. O Supremo Tribunal Federal tem manifestado entendimento de que um projeto de lei para anistias e os envolvidos nos eventos de Rio de Janeiro pode ser considerado nesse momento. Deixa eu ver aqui, né? Ó, essa matéria do Povo aqui, só para vocês entenderem. É muito sério, tá? Paulo Capelli, do portal Metrópolis, Walter. E aí, avaliando, né, trabalhando aqui com um pouco de futurologia, se de fato o STF... Eles estão avaliando a anistia para evitar crise com os Estados Unidos. Só que, se a anistia for aprovada, o Bolsonaro vai ter que ser liberto da prisão. Porque eles estão incriminando o Bolsonaro pelo golpe, né? Que o povo estava querendo dar um golpe no Brasil. Então, se a anistia for aprovada, vai ter que soltar todo mundo, inclusive o ex-presidente da República. Então, só para você ver um pouco a matéria aí, né? Ceder a essa pressão, aceitar uma eventual anistia aprovada pelo Legislativo seria uma derrota imensa, né? Incomensurável para o nosso judiciário, que tenta fazer, de fato, justiça, impedir que situações como as que a gente observou em 8 de janeiro, ou mesmo antes disso, se repitam no nosso Brasil. Seria realmente uma prova de que o crime compensa, de que a impunidade realmente é a marca da nossa sociedade. Sua avaliação também sobre essa possibilidade desse acordão entre STF e Legislativo para, de alguma forma, garantir aí um certo perdão a Jair Bolsonaro, mesmo que isso não represente a retomada dos direitos políticos dele. Eu acho que, objetivamente, o STF pode fazer isso, que está sugerido na nota do Paulo Capelli. Não, isso aqui eu vou deixar passar. Primeiro, ele não pode abrir mão de se manifestar. Nós não estamos falando de uma ação que o STF... Agora, só para vocês entenderem, mas eu não vou colocar o vídeo aqui, porque... Presta atenção, se eles abrir mão para anistia, para que não quebre o vínculo com os Estados Unidos, significa que está todo mundo com medo, inclusive o governo, tá? Porque eles só foram lá no Padilha para mostrar para o Lula que tem muita coisa na mão da CIA. Eles sabem tudo. Tudo, irmãos. Tudo. Então, assim, o Padilha só foi uma manifestação dizendo, se a gente calçou o visto da mulher do Padilha e da filha do Padilha que cometeram o crime há 10 anos atrás, a gente pode ressuscitar coisas que vocês nem imaginem. Vocês concordam com isso, irmãos? Porque eles tiraram o visto do Padilha. Aquilo dali só foi uma demonstração do que eles têm na mão, tá? Isso é só uma demonstração do que eles têm na mão. Quer dizer, a gente tirou o visto da mulher do Padilha e da esposa dele e anulamos o visto dele que não foi renovado. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa que está todo mundo atormentado porque eles mandaram uma mensagem. Não é uma mensagem que eles mandaram? A gente sabe de muitas coisas que vocês fizeram e estão fazendo. Então, é melhor vocês recuar. E se, agora presta atenção quem está, presta atenção quem está
mandando no país, porque quem vai autorizar a anistia não é o Congresso nem o Senado, é o Supremo Tribunal Federal, que vai autorizar o Hugo Mota mandar para frente. Vocês estão entendendo quem é que manda nos poderes do Brasil? O que é você ter políticos corruptos? Outra coisa, existe um âncora da Globo, da emissora Globo, que eu vi ontem numa live do Figueiredo, que ele falou que o Eduardo Bolsonaro não está cometendo crime nenhum. É a mesma Globo que começou a atacar o Eduardo Bolsonaro, dizendo que a culpa era dele. Agora ele está dizendo, não, ele está lá para defender o pai dele. E ele não está interferindo em nada na política do Brasil. Quer dizer, e o cara que falou isso na Globo, é o cara do sistema. Ele é a voz da família Marinho. Por quê? Porque a família Marinho está estremecendo, porque se a Globo for sancionada, a família Marinho mora na Flórida. Mora na Flórida. Então, veja que a Globo está estremecendo. Então, quer dizer, se o âncora da Globo, que é a voz da família Marinho, declarou publicamente que Eduardo Bolsonaro não está cometendo crime nenhum e que ele está lá só defendendo o pai, é porque todos, presta atenção, todos estão estremecendo. E se eu falo algo que eu falei esses dias atrás na live, mas o mundo está pendendo para a direita. E se houve interferência americana para tirar o Bolsonaro através do Biden, agora está havendo interferência americana no Brasil para tirar. Está havendo interferência americana no Brasil para tirar o governo Lula. Então, veja que o cenário está mudando e eu acredito, irmãos, que vai ficar feio. Se o julgamento do Bolsonaro foi marcado, né? O Zanini marcou o julgamento do Bolsonaro para setembro. Para setembro, né? E o julgamento do Bolsonaro, ele pode ser inocentado diante do que pode ocorrer. E se a PEC da anistia entrar antes aí, isso vai estremecer o Brasil e o mundo. Então, veja que tem muita coisa acontecendo, você está vendo assim o discurso mudando no Brasil e a chegada, né, desse camarada que o irmão Miros mandou aqui ao Brasil, a chegada desse camarada que veio aqui para se reunir com os banqueiros. Esse cara está no Brasil para se reunir com os banqueiros. Ele está no Brasil para falar com o presidente do Banco Central, com o diretor da Agência Reguladora de Transição Bancária e para conversar com todos os bancos que operam com o Fed dos Estados Unidos. Ele é responsável pela aplicação da lei Magnitsky. E veja que o Supremo, quem lembra aqui que eu falei alguns dias atrás, o Supremo já teve essa reunião com os banqueiros e eles não vão conseguir burlar. Eles não vão conseguir burlar a lei Magnitsky. Eles não vão conseguir. Então, veja que isso daqui estremece os poderes, porque é um enviado americano
que falou, todos que vão ser aplicados à lei, corta tudo. Então, veja bem, o Hugo Mota está estremecendo, Alcolumbre está estremecendo, Gilmar Mendes, o Barroso vai sair da Suprema Corte, meu irmão, e vai fugir para a Europa. Porque o Barroso segurou o rojão do Supremo Tribunal. Veja a fala do Barroso, nós vencemos o bolsonarismo. O Barroso estava ligado ao SAID. O Barroso jorrou dinheiro na deputados para para não ter a votação ou não ser aprovado o voto impresso. E existe o bolo da cereja. O bolo da cereja. Que foi a fala do Elon Musk, né? A fala do Elon Musk. Após o xingamento. Lembra que a Janja xingou o Elon Musk? Presta atenção, irmãos. Olha lá, ó. Ah, meu Deus, caiu aqui. Vamos lá, deixa eu chegar. Aqui. Vamos lá, tá no... Olha lá, o bilionário respondeu à primeira-dama do Brasil após a esposa do presidente usar um xingamento em inglês para se referir ao empresário. Em resposta a uma publicação no X, ele reagiu à declaração da primeira-dama com emojis e disse: eles vão perder a próxima eleição. Isso daqui é o bolo. A cereja do bolo para você entender que o Brasil está sendo totalmente minado. E lembrando, quem tem os arquivos da USAID é o Elon Musk, através da Doge. Foi ele que trouxe toda a movimentação de investimento americanos em países no mundo todo, inclusive o Brasil. Foi ele que denunciou a interferência do governo americano nas eleições em 2022. E a USAID fechou, meu irmão. E toda a papelada e provas contra tudo que foi operado no Brasil está na mão de Elon Musk. Então, o que vai acontecer é que a esquerda não entra em 2026. É por isso que agora o Brasil quer a todo custo aprovar, e agora veja que Hugo Mota, né? Se eles tiver juízo, eles não vão entrar com essa questão de regulamentação das redes. E outra coisa, irmãos, a gente está vendo aí, por exemplo, a Bolívia, que é um país de esquerda, também está tendo eleições e, pelo jeito, a direita... Olha como o mundo está pendendo para a direita. A queda do Maduro vai trazer o presidente eleito para assumir na Venezuela. Meu Deus, olha a mudança que nós vamos ter. A Bolívia entra um presidente de direita, o Paraguai de direita, o Equador de direita, o Uruguai de direita, a Argentina de direita. Como é que o Brasil vai suportar essa pressão? Vocês têm noção disso? Não tem como suportar, né? Olha aí. A quantidade a mudança geopolítica. Então, o Brasil não vai suportar. Olha aí, ó, como a autodestruição da esquerda na Bolívia pode levar a direita de volta ao poder em 20 anos.
Bolivianos vão às urnas com o movimento ao socialismo, mas que dominou a política do país com Evo Morales nas últimas décadas, completamente fragmentado. O fim de uma era política na América Latina caminha para acontecer neste domingo, as eleições na Bolívia. Quase 20 anos no poder, o esquerdista movimento ao socialismo chega às urnas enfraquecido, com possibilidades remotas de chegar ao segundo turno, completamente rachado entre os grupos políticos. Ex-presidente Evo Morales e do atual mandatário Luiz Acre. E como se tivesse acontecido a autodestruição, resume o jornalista e escritor boliviano Fernando Molina, autor de livros como a Economia Contemporânea da Bolívia, as 4 crises, a história econômica contemporânea da Bolívia e tal. De um lado está Evo Morales, nome mais importante da política boliviana nesse século. Ele tem pedido à população para votar branco ou nulo, com um protesto por seu impedimento de concorrer a mais uma eleição após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Isso aqui já é a queda da esquerda. Evo foi eleito em 2005, fazendo história como primeiro o líder de origem indígena e chegar ao poder do país mais indígena da região. Foi reeleito em 2009 e em 2014, após mudanças da Constituição permitirem sua perpetuação no poder. Nas eleições de 2019, após um referendo, Evo não poderia concorrer mais ao mandato, algo revertido numa polêmica decisão posterior da Justiça. Ele chegou a ganhar a eleição constatada, mas deixou o país após as Forças Armadas se voltarem contra o seu governo. Seus apoiadores sempre falaram em um golpe de Estado que levou a senadora Jeanine Áñez ao poder por pouco tempo, menos de um ano. Hoje ela está condenada e presa por ser de direita. Agora veja quem colocou Evo Morales para correr do país: as Forças Armadas. De outro lado está o presidente Luiz Acre, candidato e apoiado por Evo em 2020, vencedor das eleições convocadas para aquele ano. 3 anos depois, os dois romperam de vez e desde então se tornaram rivais que disputam a liderança. Arce é extremamente impopular, segundo as pesquisas, diante da crise econômica pela qual passa a Bolívia. Tanto que nem vai concorrer à reeleição. Seu candidato, Eduardo Del Castillo, ministro de governo, ele aparece com menos de 2% das intenções de voto. Nesse caldo da esquerda entra ainda Andrônico Rodrigues, presidente do Senado e antigo pupilo político de Evo Morales, mas que rompeu com seu padrinho para sair candidato independente dele. Andrônico é o esquerdista mais bem colocado na pesquisa, mas com apenas 5% dos votos. Segundo a última pesquisa, levantamento. Diante dessa fratura, Bolívia pode ter 2 candidatos da direita no segundo turno. E o mais bem colocado nas pesquisas dos velhos conhecidos dos bolivianos é Samuel Doria Medina, um empresário famoso por empreendimentos como o edifício mais alto do país e por ter lojas de fast food como Burger King. Ele já disputou eleições em 2005, 2009 e 2014. Empatado com ele, pesquisa está Tuco, ex-presidente da Bolívia em 2001 e 2002. A direita vai tomar novamente o poder na Bolívia. Então, veja bem, irmãos. Nós temos... Deus abençoe, irmã Vânia Vaz, pela ajuda. Olha o que nós temos. Nós temos Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, a queda do Maduro, e olha a pressão que está o Brasil. É aquilo que eu estou falando para você. O mundo está pendendo para a direita.
Ontem, irmãos, nós tivemos a presença do Felca nos Altas Horas, né? E já rendeu aí muitos views aí na internet. E foi rápida a participação dele, né? Ele vai ter uma participação hoje no Fantástico também. E ele falou o que muita gente falou. Só que falando sobre o Felca hoje, irmãos, aquele ex-satanista, o Vini Vanilha, né? Ele falou algo muito assustador aí, porque diz que tem uma assessora do Felca que foram no Twitter e só através da Grok lá, da inteligência artificial do Twitter, eles conseguiram resgatar que essa pessoa que trabalhava com o Felca, ela é de esquerda e ela trata a como uma doença, como a Globo trata. Quem lembra aqui da reportagem da Globo que determina que adultos que praticam atos com menores de idades, eles são doentes. Não vai ter fraude na urna na Bolívia. O sistema já está aparelhado lá para derrubar a esquerda mesmo. Então, olha só. Eles estão criando, né, um mecanismo de uma narrativa para silenciar. Então, muitos dizem, pelo Felca não ter monetizado o vídeo, que ele ganhou muito dinheiro, porque a visibilidade que ele deu autoridade ao governo para a regulamentação das redes sociais, né? Então tá aí, ó, Felca comenta pela primeira vez o vídeo que foi denunciada a adultização na internet. Criança não pode ser produto de conteúdo. No vídeo, o influenciador Ítalo é acusado de explorar e expor adolescentes nas redes sociais. Felca participou do programa Altas Horas. Então, no vídeo, Felca denunciou. Aí ele diz aqui, ó, criança não pode produzir conteúdo na internet. A internet é um ambiente para adultos. Sendo que isso aqui também é contraditório, porque ele tem muito adolescente que segue ele. A exposição não é algo fácil de lidar, vem com críticas e às vezes com assédio. As crianças não estão preparadas para receber qualquer tipo dessas coisas. Aí, olha só. Olha como é que ele é a favor, entre aspas, de regulamentação. Para o youtuber, o acesso e o consumo das redes sociais por crianças e adolescentes deve ser supervisionado por pais ou responsáveis. É muito fácil a criança sair de uma animação divertida para o conteúdo não apropriado. É muito fácil isso acontecer. É um movimento que acontece muitas vezes. Se você, enquanto pai, tiver a capacidade de supervisionar seu filho com 10, 11, 12 anos, ele pode consumir de forma moderada, na minha opinião. Mas se você não tem a capacidade, se você não consegue ser um pai presente, se você trabalha muito, às vezes tem muita ocupação, tudo mais, a minha opinião, bloqueia as redes. Felca também comemorou o alcance do vídeo, que já ultrapassou 44 milhões de visualizações no YouTube nesse domingo. Ele contou que recebeu fotos de pessoas assistindo seu vídeo na horizontal, no ônibus e no metrô. Eu fiquei muito feliz com tudo isso, né? O Ítalo já foi preso.
E aí tem muita gente falando, irmãos, sobre a questão da regulamentação assustados com o que está na mão, né, o que foi enviado pelo governo para ser aprovado. E uma delas eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eles querem, né, um bloqueio das redes sociais sem permissão jurídica. Isso é assombroso, tá? Isso é assombroso. E eles estão utilizando o Felca. Agora, presta atenção, irmãos. Cadê a Damares, a Fontinelli? Vocês lembram que a Fontinelli teve a conta, teve que excluir o vídeo, foi processada pelo Ítalo. Tem uma cabeleireira que foi morta por denunciar o Ítalo. E a Damares tem denunciado isso antes dela ser senadora, e nunca ninguém deu voz a quem luta verdadeiramente pelas crianças. Então, veja que o governo está se utilizando, e se os deputados, irmãos, presta atenção, não votarem a regulamentação das redes sociais, eles vão ser acusados de ser a favor de ataques às crianças, sendo que é algo que o governo aprova. Não pense que o governo quer salvar as crianças e os adolescentes. Só que o que o presidente quer é assustador, tá? Presta atenção aqui, ó. O federal finalizou o projeto de lei que prevê a suspensão provisória de redes sociais que não removerem conteúdos ilícitos, mesmo após notificações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O bloqueio, que poderá durar até 30 dias antes de depender de decisão judicial, tem como foco a proteção dos usuários contra crimes, fraudes e violações aos direitos de crianças e adolescentes. Questões como fake news e discurso de ódio ficaram em segundo plano na proposta. O presidente Lula determinou que o texto seja enviado ao Congresso nos próximos dias, após meses de espera por um momento político favorável. O caso recente envolvendo denúncias de abusos contra crianças nas redes sociais reforçou a percepção do Planalto de que a aprovação agora é mais que viável. O envio do projeto, no entanto, deve ocorrer apenas após a votação de uma proposta do senador Alessandro Vieira, que também trata da proteção infantil nas plataformas e já foi aprovada no Senado. Então, veja bem, se o governo tiver autorização de derrubar páginas e canais do YouTube por 2 meses sem permissão judicial, acabou, meu irmão. Se eles determinar discurso de ódio, falar mal do Lula, falar mal do Brasil, falar mal do presidente, eles vão derrubar as páginas. E aí, é o que a irmã Vanúcia está dizendo, né? E aí o Xandão ficou esquecido, o impeachment ficou esquecido. Por mais que Brasília está debaixo de uma pressão gigantesca. A gente está vendo uma movimentação gigantesca. Só que é assustador, tá, irmãos? É assustador, porque a gente está vendo aí, que está vindo uma pressão gigantesca sobre o governo. E essa questão do Padilha aí, eu acredito que assustou muita gente do governo, tá? Tem muita gente aí da época do mensalão, do petrolão, que está em cargos do governo, que podem também ter os seus cargos, suas propriedades podem ser sancionados, vistos, cancelados. E é aquilo que eu falo, irmãos,
eu acredito que os deputados, ministros do Supremo Tribunal, ministros do governo, que sabem o que fizeram, eles estão sendo pressionados pela família. Eles estão sendo altamente pressionados pela família. E veja, vamos voltar lá no início da live. Se a União Europeia se unir com Trump e o Zelensky por um acordo de paz, a União Europeia já permitiu o bloqueio dos bens do Alexandre de Moraes. Os bancos europeus não querem problema com os Estados Unidos. Então, veja que está todo mundo sendo pressionado. Então, os Estados Unidos, eles cancelando o visto do Padilha, de algo lá do governo Dilma, ele está dando uma mensagem ao governo brasileiro. E a mensagem é o seguinte: isso aqui é só o início do que eu tenho contra vocês. Eu não acredito na prisão do Silas Malafaia também. É só cortina de fumaça para tirar a atenção do que está acontecendo. Olha a matéria da Veja hoje, né? Após recuo tático, a oposição se movimenta para seguir com um cerco no Congresso. Parlamentares batem o pé para discutir anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, tentando blindar parlamentares e batalhar para reduzir a prerrogativa da Suprema Corte. Uma semana após ter a cadeira ocupada à força por deputados de direita que protagonizaram o motim no plenário, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tentou aplacar a crise interna, dando áreas de normalidade aos trabalhos da casa, como ocorre de forma rotineira. Ele comandou uma reunião com representantes de partidos, no qual pregou uma pacificação entre os congressistas e ressaltou que a turbulência que o país atravessa, em razão das sanções impostas pelos Estados Unidos, exige responsabilidade das autoridades num sinal de que estaria disposto a baixar a fervura. Mota evitou impor punições de ofício aos responsáveis pelo levante e, esforçando-se para virar a página, anunciou uma agenda de prioridades para o segundo semestre. Nela inclui pautas que não podem esperar, como maior rigidez na proteção das crianças no ambiente digital e as medidas relacionadas à segurança pública, à educação e ao bolso dos mais vulneráveis. O recado de Mota era claro, e a gestão se empenharia em pautas mais de interesse do país e não se curvaria à pressão dos amotinados. Proferido da cadeira do presidente, a mesma que lhe fora surrupiada durante o levante. O discurso enfrentará um teste de fogo para sair do papel. O cerco dos oposicionistas continua e eles, apesar de terem feito um recuo tático, sujeitando-se novamente às regras e normas da disputa política, fecharam questão para priorizar a aprovação de textos caros ao grupo. O projeto foram chamados de Pacote da Paz, pelo senador Flávio Bolsonaro. O primeiro de Jair Bolsonaro, mas também receberam a precha de pacote da impunidade, não sem razão. Os parlamentares bolsonaristas querem mudar as regras do foro privilegiado para o livramento das garras da Suprema Corte. E depois conseguir o que realmente interessa, a ajuda do Centrão para aprovar a anistia a Bolsonaro. O aliado do capitão e os investigados e condenados pelos atos de 8 de janeiro. A tentativa de viabilizar esse acordão já está em curso. O próprio motim que desmoralizou Hugo Mota foi encerrado depois que deputados bolsonaristas e expoentes do Centrão combinaram trabalhar por esses dois projetos, uma negociação capitaneada pelo deputado Arthur Lira, que é o ex-presidente, e eu quero falar sobre Arthur Lira, e padrinho do candidatura de Mota ao comando da casa. Irmãos, prestem atenção. Por que o Lira não teve o passaporte, o visto cancelado aos Estados Unidos? É uma pergunta que não quer calar. Com certeza, eu já falei sobre isso, irmã
Guedo TV. Vai haver o acordo de paz amanhã. Olha só o que eu vou falar para vocês. O Pacheco perdeu o visto para os Estados Unidos. E por que o Lira não teve? E aí já abriu uma conspiração, eu vou chamar conspiração. Alguém viu a briga do Fux essa semana, que fez o Barroso encerrar a sessão batendo o laptop? Quem viu o Supremo em discussão e o Fux deu de frente com o Barroso, com o Gilmar Mendes, e o Barroso encerrou a sessão irritado e bateu o computador, né? Ele fechou o computador brabinho, e aí eles estão dizendo que o Lira e o Fux são agentes da direita no Brasil. E que o Fux tem muita informação da Suprema Corte, que ele é um infiltrado, e foi ele trazido para perto do lado de Bolsonaro, que ele seria um dos antigos ali, que estaria trabalhando como um infiltrado, e assim o Lira também teria aí uma infiltração gigantesca e tem muita coisa em curso. Quer dizer, entre aspas, quem defende essa teoria quer dizer que o governo... E isso, irmãos, foi o próprio Lula que falou esses dias que a transição com o governo Bolsonaro foi a transição mais calma que ele teve. Ele inocenta o Bolsonaro a todo momento. O Lula falou lá na entrevista lá no Planalto, lá que ele tem um repórter de esquerda, que a transição com o governo Bolsonaro foi melhor do que ele teve com o Fernando Henrique Cardoso, que foi a transição pacífica, que não teve problema nenhum. E aí você começa a raciocinar que quem defende essa tese do Lira e do Fux é que o Bolsonaro eliminou o governo para aquilo que eles iriam aprontar sobre ele. E que existe muito documento, existe muitas coisas que estão sendo vazadas aos Estados Unidos. Isso tem causado medo e pondo um freio aí em muitas decisões do governo federal. E eu não duvido de nada, né? Agora veja a fala do Lula, né? A fala do Lula que a transição foi pacífica. Então, se houve uma transição pacífica, cadê a ideia do golpe? Quer dizer, se eu quero dar um golpe, eu não vou querer passar o poder. Sim ou não? Ele não inocentou o Bolsonaro numa fala dessa? Isso é uma pérola que ele soltou e foi lá, tá no site, lá no Gov. Não é uma pérola? Ele falou que a transição entre o governo e o governo Bolsonaro foi mais pacífica do que a transição do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele inocentou o Bolsonaro. Por quê? Porque se o Bolsonaro quisesse dar um golpe mesmo, para que ele iria fazer a transição de governo pacificamente? É que o Rodrigo Maia ele está num cargo lá que fiscaliza os órgãos bancários. É por isso que ele estava na reunião com os banqueiros. Então tem muita gente, irmãos, que vai pular do barco, tá? Nessa questão, eu acredito que o Alexandre de Moraes já está leproso e que todas as narrativas, eu acredito que o Barroso, né, que vai sair do cargo e vai passar o cargo por Fachin, ele vai ir embora do país, ele vai se aposentar antes do previsto,
e vai querer ser embaixador do Brasil em algum país para ter algum respiro, ele já perdeu o apartamento de 20 milhões de reais em Miami. Ele se esquivou de responder como conseguiu dinheiro para comprar o apartamento em Miami. Ele esquivou-se de um repórter esses dias. E eu acredito, eu nunca esqueço, né, que Elon Musk falou que vai ver Alexandre de Moraes preso. E existe essa questão do Musk também, que declarou que o governo Lula não ganha a próxima eleição. E aí existe um amigo meu que teve na Bahia esses dias, o Aládio, o cantor Aládio Camargo, foi passear com a esposa dele na Bahia. E ele falou que ficou assustado com a insatisfação dos baianos. A insatisfação dos baianos. Eu não vou colocar esse vídeo do Lula, não, irmão mesmo. Com o Lula. Todos os baianos. Ele falou que só um baiano que ele conversou falou bem do Lula. Porque está muito caro o custo de vida na Bahia e o povo já está. A esquerda está cuspindo, né? O povo de esquerda estão abrindo os olhos aí para o que está acontecendo no Brasil. E aí eu vou dizer, irmãos, e aí o bolo da cereja vem agora, eu falo tudo isso. Se a direita assumir o poder com alinhamento com o governo americano, que está trazendo ao mundo a tecnocracia, e olha o que eu vou falar, é muito profundo o que eu vou falar, e se utilizando do modelo chinês, porque na minha visão a China é um protótipo do mundo até 2030. Se a América conseguir esse acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, que o Lula falou que ia resolver isso tomando cerveja, né? A América ela está se posicionando de uma forma para preparar o mundo mesmo para um falso Messias, né? E aí eu digo assim, existem muitas coisas que são aprovadas que não vão ser desaprovadas. E aí essa falsa sensação, presta atenção no que eu estou falando, é falsa sensação de paz e segurança e de que haverá alguma pseudo-justiça, amortece o povo do senso de juízo que nós estamos vivendo. Porque a sensação que as pessoas querem é que as coisas se voltarão à normalidade. E eu não acredito numa normalidade, né? Eu fico muito na palavra de Deus, na palavra de Deus. Veja, está chegando um tufão no Caribe com 225 quilômetros por hora, as coisas não param de acontecer. Não é a América que manda no mundo todo, é quem manda na América e no mundo todo que está pendendo o mundo para a direita para preparar o caminho para o Messias. E não é Trump o Messias, irmãos. Trump é aquele que abre o caminho para uma falsa paz e a chegada de um líder mundial. Mas, veja, o Drex vai começar em janeiro. Acabou a nossa liberdade financeira. E eu digo que pode vir o presente que vier sobre o Brasil, ninguém vai interferir na fiscalização do governo, nas transições bancárias do povo. É o fim da liberdade do povo. Que talvez seja pior do que a regulamentação das redes sociais, pior do que tudo que você possa imaginar. É o fim da nossa liberdade. Então, veja que as pessoas, a gente muitas das vezes vê as fumaças e fica atento às fumaças e não vê a real intenção de tudo isso, o que está por trás de tudo isso. E eu digo para vocês, né? Eu digo para vocês que a vinda de Jesus é o nosso maior propósito e ela está muito, muito próxima, né? E eu digo, não é sendo muito
muita gente me ouvindo falar isso, vai dizer, esse camarada é um pregador do caos mesmo. Não, irmãos, eu não sou um pregador do caos, não sou pessimista. Na realidade, eu tento trazer vocês para uma questão da realidade. Tem muita gente na peneira e não percebendo o quão perto nós estamos da volta de Jesus. Eu tenho isso no meu coração, eu prego isso, eu vivo isso, e eu tenho convicção disso, que nós não provaremos a morte física. E já tirando o veneno aí, que Jesus vai voltar em setembro na festa das trombetas, já começou de novo, né? Todo mês de setembro, que antecede o Yom Kippur, o pessoal data a volta de Jesus. Mas eu tenho que aguardar Jesus como que se ele viesse agora, nesse exato momento, né? A volta de Jesus, ela pode acontecer a qualquer momento daqui para frente, né? E nós devemos estar preparados e prontos para a iminente volta de Jesus. Eu acredito que é a nossa maior esperança, a volta de Jesus. Lembrando que o pastor Carlos Vieira daqui, irmãos, amanhã, 10 horas da manhã, nós vamos fazer o projeto Arrependa-se na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. Quem é de Fortaleza aí quiser nos ajudar amanhã a evangelizar e ganhar almas, amanhã, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, nós teremos projeto Arrependa-se na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. Então, eu digo assim, irmãos, a gente precisa ter um despertamento espiritual de manter azeite em reserva e veste branca. Azeite em reserva e veste branca. A gente precisa ter isso em mente, porque nós estamos muito próximos da volta do Filho de Deus. Da volta do Filho de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E estejamos prontos. Não, a ideia não é se preparar. A ideia é estar pronto para a volta do Filho de Deus. Meus irmãos, eu quero pedir a ajuda de vocês. Quarta-feira, nós temos um desafio aí do Amazonas, né? Gigantesco desafio que nós temos no Amazonas, que é o pagamento da construção da nossa igreja, a terceira igreja que vamos construir esse ano. E eu gostaria muito da ajuda de vocês essa semana. Eu falei isso no jejum hoje. E o que eu falei no jejum, eu falo para vocês, mas só um milagre, né? O irmão Miros fez uma oferta generosa para o Amazonas. Essa semana, né, recebeu um milagre aí da sua aposentadoria, para a glória de Deus, né? Ele abençoou o projeto Arrependa-se. Hoje à noite, para quem é de Fortaleza, nós vamos estar nesse evento aqui em Fortaleza. Eu vou compartilhar o ao vivo, né? Mas a gente vai estar no conjunto industrial, no industrial, hoje, né? É o segundo dia que nós vamos estar pregando, e amanhã nós vamos estar numa praça também pregando à noite, em Fortaleza, quem quiser participar. E eu quero, irmãos, pedir a todos, esse projeto, ele é de Deus, né? É um projeto que nasceu no coração de Deus.
e a gente vai continuar esse projeto. A despesa é enorme que nós temos, né? Eu quero colocar o vídeo aqui para vocês da areia que foi recolhida, né? Para a construção da terceira igreja. Assim nós finalizamos o nosso quarto dia. Olha, irmãos, olha lá, ó. Lá atrás dele ali vai aparecer, ó, toda aquela areia que está atrás dele ali é para a construção da terceira igreja. A obra. Não dá tempo não, fazer aquele caldo. Construção da congregação. Grande foi o livramento também, olha aqui, ó. Olha o livramento, irmão. Que cobra é essa aí mesmo? Surucucu, olha aí. Meu Deus, sai de pegar é... morder para trás já era. Olha, quase o irmão é sendo picado pela essa cobra surucucu. Graças a Deus, toda vez antes de iniciar o trabalho, a gente ora para que Deus guarde nos livre de todos os acidentes. Olha aí. Meu Deus. Continue a oração pela nossa vida, que povo Deus de Deus. deu. Em nome de Jesus. Esse é o nosso quarto dia desse modelo aqui, na obra de Deus. Então, veja bem, irmãos, eles pegaram o barco, né? A gente enviou recurso para alimentação e gasolina, para a gente não comprar areia. E eles foram lá, Deus abençoe, irmã Zenildo. A gente foi lá, eles para economizar dinheiro, né? E aí, essa semana, irmãos, quarta-feira, eu tenho que pagar para a madeireira que vai beneficiar e cortar as madeiras R$8.000. Quarta-feira. E eu preciso da ajuda de vocês. Hoje, pregação. Semana que vem eu estou preparando sermões para a gente começar a pregar a palavra de Deus. Eu vou começar um estudo na próxima semana, que vai ser uma benção. Então, veja bem, irmãos, a gente está aí nessa empreitada, né? A despesa é alta, mas a gente vai conseguir em nome de Jesus. E Deus vai prover o milagre. Então, se o Espírito Santo colocar no seu coração de nos ajudar, nos ajuda. Agora eu quero mostrar para vocês como é que ficou a igreja da tribo Marubo. Irmãos, essa aqui é a missionária Sara. Essa igreja que você está vendo aqui foi o projeto Arrependa-se que construiu. É a primeira igreja da tribo Marubo. O pastor Carlos Vieira conhece esse local e ele já esteve comigo lá. E olha que lindo que ficou. A gente terminou de fechar de madeira essa semana a igreja da tribo Marubo. Estou muito grato, Senhor, porque ontem, no dia de ontem, concluímos o trabalho para fechar a igreja Marubo. Já estão as paredes prontas, tudo fechado. E estou muito feliz porque já alcançamos um novo objetivo. Agora o próximo passo vai ser embuçar as paredes e fazer o piso. Mas estou muito feliz, né? Muito feliz por tudo que Deus tem feito nessa igreja aqui. Logo, logo já estaremos fazendo nossos cultos aqui. Agradeço a cada um que tem colaborado, que tem orado, que tem ofertado para poder construir esta igreja. E mando um abraço muito grande daqui, desde Brasil, Amazonas. Com todo o amor que... Olha aí, irmãos, está aí, ficou linda para a glória de Deus, agora vai ser rebocada a parte de baixo. E só Deus sabe, irmãos, o sacrifício que esse povo faz, né? De ir lá buscar areia no meio com um barco, encher os sacos de areia, levar até o local da construção, voltar. Né? A gente que mora nas cidades, você liga para o material de construção, vai lá, paga, chega na porta da sua casa. Mas é a obra de Deus, e eles fazem isso com amor, com carinho, e vocês
E vocês fazem parte de tudo isso. Ontem, eu já vou colocar nos stories aí do Instagram, do Facebook, vou postar as fotos aí no YouTube, do trabalho que foi feito na África, onde foi feito um trabalho lindo na África, onde mais de 100 crianças foram alimentadas num local, e teve os outros locais que teve cultos ontem para abençoar as nossas crianças. E vocês fazem parte de tudo isso que está sendo elaborado, né? Em nome de Jesus, irmã Maria Márcia Nunes, eu creio. Então, quem nos acompanha desde o início e vê tudo que está sendo feito, tudo que está sendo feito, é maravilhoso, né, irmãos? Quanto que a gente está crescendo na obra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente o domingo de vocês, em nome de Jesus. E à noite nós iremos compartilhar aí a mensagem pregada no congresso que nós estamos aqui em Fortaleza, na AD Industrial. Você achar lá quem é de Fortaleza e quiser participar conosco do culto hoje à noite, é a AD Industrial, a partir das 18 horas e 30 minutos. 18 horas e 30 minutos. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou almoçar, né? 2 horas da tarde. Deus abençoe a todos. Não tem como não se emocionar. Tá bonito, missionário? Tá bonito. É lindo demais, irmão. Só Deus que faz essas coisas.